Josué, capítulo de número 1. Quem achou, diga Manuel. Oh, glória a Deus, hein? Então vamos lá. Josué fica no lugar de Moisés. Gente, só quero fazer um adendo aqui. Essa chuva é céus abertos, amém? Na hora que o carro começou a pisar aqui, gente, começou um barulho. Eu falei assim, Senhor, e eu tinha um grande problema. Eu odiava a chuva. Pra sair, chapinha, né? As mulheres me entendem, né, gente? Sair sem sombrinha, chapinha, ninguém merecia. Pé molhado, então eu ficava num mau humor. Até que eu casei, né, gente? Deus me deu, ó. Olha que lindo. Um vaso, Paraíba. E uma vez eu murmurando por causa da chuva. É lindo sim, Mateus, não adianta rir não. E eu virei e falei assim, nossa, eu odeio chuva, que saco, não dá pra sair, não dá pra fazer nada. Ele olhou pra mim, para de murmurar. É céus abertos, irmãos. Sabe quando te dá um estalo, vira a chave? Eu falei, gente, é verdade. É céus abertos. E eu creio que existem céus abertos aqui nesta noite. Amém? Que do jeito que você entrou aqui, você não vai sair. Porque eu não conheço uma pessoa na Bíblia que teve face a face com Jesus e ficou do mesmo jeito. Então, pode ter certeza que, como as meninas disseram no retiro, hoje ele vai te pegar na curva. Amém? Então vamos lá. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, Deus disse ao ajudante de Moisés, chamado Josué, filho de Nun: o meu servo Moisés está morto. Agora você e todo o povo de Israel se preparem para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que vou dar a vocês. Como disse a Moisés, eu lhe darei toda a terra que pisarem. Os limites dessa terra serão os seguintes: ao sul, o deserto, e ao norte, os montes Líbanos, a leste, o grande rio Eufrates e toda a terra dos heteus, e a oeste, o mar Mediterrâneo. Você nunca será derrotado. Eu estarei com você como estive com Moisés. Nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você vai comandar este povo quando eles tomarem posse da terra que prometi aos antepassados dele. Seja forte e muito corajoso. Tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dela em nada, e você terá sucesso em qualquer lugar para onde for. Fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude esse livro dia e noite, e se esforce para viver de acordo com tudo o que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Lembre da minha ordem. Seja forte e corajoso. Não fique desanimado e nem tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde for. Olhe para mim. Quando eu vejo essa passagem na Bíblia que fala sobre força e coragem, eu só consigo imaginar pessoas que tiveram histórias de superação. E hoje eu quero partilhar com vocês da vida de duas pessoas. Lógico que nós temos inúmeras se a gente for procurar na internet. Mas eu me atentei a duas pessoas que, por causa da sua força e da sua coragem, conseguiram viver barreiras, transportar barreiras, e hoje são pessoas que são destaque para nós. Venceram traumas, dificuldades e não se abateram, porque tiveram força e coragem. Calma, pode colocar o primeiro para mim? Nem ele não, tá, gente? Vai ou não? Gente, não enxerga. Ah, o Cauã. Ah, Cauã, sapeca. O Cauã vai colocar uma imagem de vocês, que no caso o primeiro homem foi o Albert Einstein, né? Quem nunca ouviu falar dele? Não desistir de tentar. E além da teoria da relatividade, a persistência e luta pelos seus sonhos é uma das principais lições que Einstein deixou para a humanidade. Muita gente não sabe, mas o gênio do século XX era considerado um mau aluno e completamente inútil, tanto para os professores e para alguns de seus familiares. Ele era de origem humilde e ele passou dificuldades financeiras e esteve várias vezes
desempregados após finalizar a sua faculdade. Um grande problema na vida de Einstein é que ele era incompreendido, porque ele costumava ter várias ideias mirabolantes e as pessoas nunca achavam que ia dar certo. Mas, por causa da sua total persistência e incansável luta, e mesmo desacreditado de seus professores e de seus familiares, Einstein não desistiu. E ele recebeu, então, o Prêmio Nobel da Física em 1921. Além de ser consagrado o mais memorável físico de todos os tempos. Ou seja, enquanto todos duvidaram daquele menino, ele dizia e ele estava revolucionando o mundo da física. E uma frase que ele costumava dizer era assim: há duas formas de você viver a sua vida. Uma é acreditar que não existe milagres, e a outra é acreditar que todas as coisas são milagres. Amém? E a segunda pessoa é a Lizzie Velasquez. É chocante ver a imagem dela, não é? Deram risada, né, gente? Aí já não vou rir não, senão é pecado. Claro, gente, a gente leva susto. Mas Lizzie, uma norte-americana conhecida como a mulher mais feia do mundo, mas ela é um dos maiores exemplos de superação e força de vontade. Sabe o que ela fez? Quando todo mundo estava rindo, debochando dela, lógico, ela teve forte depressão, mas ela usou essa parte negativa e ela então lançou o cyberbullying ao redor do mundo. Hoje ela é famosa. Hoje ela dá palestras para pessoas que, assim como nós um dia, hoje a geração tudo é bullying, né, gente? É bullying, eu vou te processar, eu vou me matar porque fulano falou que meu cabelo é duro. Gente, na época, na minha adolescência, me chamavam de cabelo de bombril. Hoje eu balanço meu cabelo. Mas na época, e a gente não se importava não, meu cabelo era duro mesmo, e daí? Mas hoje não, falou do meu cabelo. Gente, o pessoal dos encontros riem de mim porque eu tenho um dedinho muito gordo. Ele é muito gordo. E eles falam que eu tenho 6º dedo. Sou curada. Meu marido me zoava da minha testa. Olha o tamanho da minha testa. Sou curada. Mas ela viveu momentos terríveis por causa da sua genética. Mas ela é exemplo de força de vontade. E sabe qual que é a lição que a gente aprende com ela? Que a maior beleza do ser humano está nas suas ações. Quantas pessoas são massacradas nas faculdades? Quantas pessoas são massacradas no colégio? Quantas pessoas são incompreendidas, talvez porque tem um narigão, né, Torinho? Tem uma testa grande, não é? Meu Deus do céu. Mas aí essa pessoa tem que fazer o que? O contrário. Seguir como essa mulher fez. E ela ficou famosa porque ela tornou aquilo que era ruim para ela, teve muita força e muita coragem, e trouxe para o mundo todo sobre o cyberbullying e dá palestras ao redor do mundo. Se formos analisar somente essas duas pessoas, assim como muitas pessoas, elas superaram seus medos, seus traumas, suas dificuldades, seus problemas, porque tiveram força e coragem. No texto que nós lemos, Josué, ele foi um homem que foi chamado por Deus. Ele era da tribo de Efraim, filho de Nun, e ele foi chamado para ser o sucessor de Moisés. Moisés, se vocês não conhecem, o nome dele se chamava Oséias, que foi dado pela família, pela mãe e pelo pai, que significava salvação. Mas Moisés, então, mudou o nome para Josué, que significa Jeová é salvação. Josué auxiliava Moisés em tudo, ele era discípulo de Moisés. Ele prestava atenção em tudo que Moisés fazia, falava, andava. Quando Josué saiu do Egito, ele tinha mais ou menos acima de 40 anos de idade. E quando Moisés ia para a tenda falar com o Senhor, quem estava lá? Josué. Ficava lá, de prontidão, seguindo os passos de Moisés. E certamente esse período foi um período de aprendizado para ele. Querendo ou não, ele aprendeu a ser paciente, a ter mansidão, a liderar e a adorar
ao Senhor acima de qualquer coisa. Mas agora, quando nós lemos ao texto, Moisés está o quê? Morto. Moisés morreu. E Josué tem aquela responsabilidade de levar uma nova geração para a terra prometida. Mas antes disso, eu quero lembrar a você que Josué, ele se destaca por uma atitude que ele teve. Ele era representante da tribo de Efraim e ele foi designado para ser um dos 12 espias para espiar a terra. E após a missão de reconhecimento, dentre todos os espiões, apenas Josué e Caleb vieram com um relatório positivo. O comportamento de Josué e Caleb não foi somente um comportamento militar, um relatório militar, não. Na verdade, foi uma nítida demonstração de fé. E eles perceberam que aquela terra era boa. Josué, então, oficialmente é escolhido como sucessor de Moisés, perto das planícies ali do Rio Jordão. Quando Moisés entendeu que morreria antes de entrar em Canaã, o que ele faz? Ele separa Josué, assim como Deus havia ordenado. Moisés então impõe as mãos sobre Josué e compartilha com ele o espírito de sabedoria. E Moisés diz para Josué: seja forte, seja corajoso. Mais tarde, então, depois da morte de Moisés, Deus novamente repete a promessa ao povo e a Josué, e assim renova as esperanças para invadir e conquistar a terra prometida. A morte de Moisés, Josué então se vê diante de quê? De uma grande responsabilidade. Imagina ser sucessor de Moisés. Imagina o que se passava na cabeça daquele homem. Imagina o que ele pensou, liderar todo aquele povo até a conquista da terra prometida. De todos os israelitas que partiram do Egito junto com Moisés, apenas Josué e Caleb e aqueles com menos de 20 anos de idade tiveram permissão para pisar na terra prometida. Gente, você imagina tudo que Josué viu, tudo que Josué vivenciou no deserto, auxiliando Moisés. E ele sabia que aquela responsabilidade não seria nada fácil, porque a antiga geração, todos estavam mortos. Nenhum deles pisaram na terra prometida. Sabe por quê? Porque desobedeceram a Deus. Mas eu quero chamar a sua atenção sobre esse texto que fala que somente Josué e Caleb e aqueles com menos de 20 anos pisaram na terra prometida. Aqui, nesse momento, Deus estabelece uma nova geração. Aqui nesse momento, Deus levanta uma nova geração. Ei, terá lugares que só você vai pisar. Terá lugares que Deus vai preparar que só você vai pisar. Não vai a tua mãe, não vai o teu pai, não vai o teu pastor, o teu líder, não vai a tua amiga, o teu amigo. Vai ter lugares que Deus preparou somente para você. E para isso, você precisa o quê? Se desprender. Talvez a gente não entenda esse momento, né? Imagina, Moisés não está lá mais com ele para ajudar ele naquela missão tão importante, de tanta responsabilidade. Mas Deus estava na frente daquela batalha. Deus prometeu para Josué que estaria com ele, que ele não seria derrotado. Vai ter propósito na sua vida que pessoas que talvez que esteja do seu lado não vai caber. Vai ter planos de Deus para a sua vida e terá que pessoas ficarão para trás. Que pessoas não andarão mais com você. Eu passei por um momento, assim que eu entrei na Casa da Bênção, eu entrei aqui em 2010 e fui para uma liderança onde me acolheram. Foi muito bom, porque eu não tinha vivido isso. Na igreja onde eu era não tinha nada disso. E então eu entrei para a liderança e eu sou do tipo da pessoa, gente, que eu amo gente.
Eu amo abraçar, eu amo brincar, eu amo casa cheia, eu amo bagunça. Gente, no retiro, gente, eu me jogo, porque no encontro com Deus a gente tem que ficar um pouquinho mais comportado, né? É melhor obedecer. Mas retiro, gente, misericórdia, se deixar eu fico pulando lá no meio e pego o João junto, porque eu adoro isso. E a casa dos meus pais sempre foram casa cheia. Eu perdi as contas de quantas pessoas moraram na casa dos meus pais. Porque se a pessoa chegasse assim e falasse: seu Henrique, dona Roseli, nossa, eu não tenho onde morar, vem, vamos lá pra casa. Seu Henrique, dona Roseli, eu não tenho onde comer, vem, vamos jantar lá em casa, vamos almoçar lá em casa. Sempre foram assim. E então quando eu entrei na casa da bênção não foi diferente. Eu vi muita gente, era liderança, encontro, né? Aquela coisa gostosa de trabalhar pro reino. E eu conheci algumas pessoas que eu me afeiçoei, não é assim? Tem o bonde, né? Tem a galerinha que você se afeiçoa. Eu gosto de conversar com todo mundo, misericórdia. Mas tem aquelas pessoas que você se identifica. E eu vou citar duas pessoas aqui, lógico que eu não vou citar nomes, mas eu vou citar duas pessoas aqui que comiam na minha casa. Que sabiam de todos os meus sonhos, de todos os meus problemas, sabiam da minha história de vida. Alguns aqui eu já contei sobre a minha história de vida, história de morte. E assim, eu dediquei a minha vida a elas, eu queria ter elas perto, confiei, sabe? Quando você confia de olho fechado naquela pessoa. E então, num certo momento da minha vida, o que aquela pessoa faz? Aquelas duas pessoas me apunhalam pelas costas. Gente, foi um momento muito difícil, porque eu falei assim: Deus, eu não fiz nada. Eu confiei a minha vida para elas, eu me dediquei, eu ajudei. Quantas vezes eu deixei de dormir para orar por elas? Ou já que eu estou com isso, eu estou com aquilo, eu estava lá. Por que elas fizeram isso? E então um dia eu fui conversar com a Vânia. Ela me viu na marcha para Jesus. A Vânia viu uma foto minha na marcha para Jesus. Ela me chamou no gabinete. Eu lembro como se fosse hoje. Ela falou assim: deixa eu te falar uma coisa. Tem pessoas que não é para andar com você. E naquele momento eu sabia quem era, né, gente? Fiz de desentendida, né? Fiz da louca. Tem pessoas que não é para entrar na sua casa. Tem pessoas que não é para andar com você. Sabe por que você está sofrendo assim? Porque Deus já tirou essas pessoas. Porque não cabe no seu propósito. Não cabe para aquilo que eu separei. Porque, gente, a pior coisa é quando você considera aquela best, aquela melhor amiga, e você descobre que ela não é sua melhor amiga. Mulheres entendem isso, não é? Amém? Gente, não é o castelo, depois vem a parte do relacionamento, né? Mas a parte de amizade, quando você partilha do mesmo pão, quando você descobre que aquela pessoa não é tão assim a sua amiga, aquilo ali te destrói. Mas aí eu custei a entender que existem propósitos para a minha vida que pessoas não vão poder participar. Deus não vai deixar, sabe por quê? Porque Deus via e ouvia coisas que eu não estava lá. E talvez você está em alguns relacionamentos que Deus já até tirou, que Deus já até afastou, e você está aí sofrendo. Mas eu gosto dela, ela é minha best, ela é minha amiga. Ou talvez você faça como eu ajudei ela quando ela precisou. Que ela receba. Ó, gente, misericórdia. Eu já pedi perdão, tá, gente? Eu já pedi perdão. Mas é o sentimento que te dá quando a pessoa te deixa na mão. Mas porque eu entendi depois, lógico, com a ajuda de liderança, com buscando em Deus, que tem pessoas que não vão caber no seu propósito. Aquela geração que estava entrando, indo conquistar a terra prometida, era uma nova geração. A geração antiga já estava o quê? Morta, eliminada. Deus estava levantando aquela geração para conquistar a terra prometida. E Deus então fala para aquele homem, Josué: seja forte, corajoso, porque a tarefa não seria fácil. Mas quantas vezes, mesmo a gente ouvindo do Senhor, seja forte, seja corajoso, eu sou com você, eu lhe dei isso por herança, você fica desencorajado. Você não acredita naquilo que Deus pode fazer. Você olha para as circunstâncias, você olha para a dificuldade, você olha para os problemas e fala: não vai ser possível.
Talvez Josué tenha pensado assim: gente, ele ia liderar uma nova geração, mas a antiga geração era murmuradora. Caía um maná do céu e mesmo assim eles murmuravam, eles reclamavam. E Josué passou por todas essas fases observando. Então ele deveria ter imaginado como é difícil liderar pessoas, como é difícil liderar um povo, como é difícil encorajar. E talvez você que hoje já foi desencorajado, ou talvez você está aqui hoje totalmente sem força, sem coragem, desacreditado, olhando para as circunstâncias, olhando para os problemas. E o maior desafio de Josué é que o discipulador dele não estava mais lá. Moisés estava morto. Ele precisava tomar para si aquela responsabilidade e levar aquela geração à terra prometida. E quantas pessoas aqui você conhece que se perderam na caminhada? Quantas pessoas que desistiram dos seus sonhos? Quantas pessoas que desistiram do chamado? Quantas pessoas você aí conhece que não souberam esperar? Porque é a geração do micro-ondas, de 3 minutos, dos 5 minutos no máximo. Eu estou com pressa. E desistiram dos sonhos, do chamado, desistiram de relacionamentos, desistiram de amizades, porque não souberam esperar. A geração que Deus está levantando aqui hoje, a geração que Deus está trazendo aqui hoje, a geração que Deus está confiando aqui hoje, é você. E talvez você olhe para mim e fale: Jaque, eu? Responsabilidade? Tô fora. Eu? Liderar uma célula? Jamais. Ô Jaque, eu tô aqui, não tem nem um ano nessa igreja. Ô Jaque, eu sou o único lá da minha casa. Não importa. Ele está falando para você que seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Eu só lembro do Vitorinha, né, Vitorinha? Vitorinha, Pedro, eu não gosto de chamar de Vitorinha não, chamo ele de Pedro. Pedro era nosso discípulo da Rede Team. E, gente, independente se mãe, pai, família estava na igreja, estava o Pedro lá. E eu vejo ele aqui hoje, eu falo assim: gente, é uma pessoa, é um jovem que a gente tem que olhar e se espelhar e dar parabéns, porque independe de família estar na igreja. Ah, meu amigo saiu, eu vou sair também, sem direcionamento. Ah, minha mãe não veio, eu não vou também não, eu sou o único que vou na igreja. Eu sou o único. Meu pai e minha mãe é tudo perturbado. Ou são de outra igreja, qual é o problema? Você, essa geração que Deus te escolheu. Não importa, seja forte e corajoso. Se Josué olhasse para as circunstâncias, olhasse para o povo que ele passou junto no deserto, o que ele ia falar? Eu não. Esse povo só sabe murmurar. Esse povo só sabe reclamar. Eu liderar esse povo? E quantos aqui já falaram não para aquilo que Deus te chamou? Quantos aqui já negaram, já correram? Eu tô falando, gente, que eu já falei, eu tô falando de mim. Eu sou assim.